7 fatos históricos que são muito estranhos e loucos para acreditar. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. A guerra mais curta e ainda bárbara e a oficina mais longa da história que afeta nossa vida cotidiana. Há muitas coisas na história que fazem sentido. No entanto, muitos incidentes e histórias históricos parecem insignificantes e desconhecidos quando comparados a grandes eventos, como as guerras mundiais. Essas coisas são partes cruciais da história, mas não tem nada sobre esses fatos malucos que desenterramos. Isso faz parte de uma série sobre fatos históricos. Você também pode ler o seguinte: segundo a History Today, a Guerra Anglo-Zanzibar tem a duvidosa honra de ser a guerra mais curta da história, durando cerca de 38 minutos desde o início das hostilidades. Este foi um conflito militar em 1896 que acabou sendo uma guerra entre o sultanato da ilha de Zanzibar da África Oriental e a Grã-Bretanha. O conflito durou entre 38 e 45 minutos, marcando-o como a guerra mais curta registrada na história. Guinness World Records, Wikipedia. Cerca de 500 zanzibaris morreram na guerra. Esta é a guerra mais curta da história, mas a mais sangrenta por aquele curto período. Albert Einstein era judeu, mas não um cidadão israelense. Apesar disso, ele foi oferecido à presidência em 1952, mas recusou, afirmando: "Estou profundamente comovido com a oferta de nosso Estado de Israel, e ao mesmo tempo entristecido e envergonhado por não poder aceitá-la. Toda a minha vida tratei de assuntos objetivos, por isso não tenho a aptidão natural e a experiência para lidar bem com as pessoas e exercer funções oficiais." Fonte: Biblioteca Virtual Judaica. De acordo com a National Geographic, Tutankhamon foi um faraó durante a Era do Novo Império do Antigo Egito, cerca de 3.300 anos atrás. Ele ascendeu ao trono com a idade de 9 anos, mas governou por apenas 10 anos antes de morrer aos 19, por volta de 1324 a.C. Apesar de seu breve reinado, o rei Tut é talvez o faraó mais conhecido do Egito por causa da riqueza de tesouros, incluindo uma máscara mortuária de ouro maciço, encontrados durante a descoberta surpresa de sua tumba intacta em 1922. O rei Tut pode ser visto como um menino de ouro do Antigo Egito hoje, mas durante seu reinado, Tutankhamon não era exatamente um deus do sol robusto. Em vez disso, um novo estudo de DNA diz que o rei Tut era um faraó frágil, assolado pela malária e uma doença óssea, sua saúde possivelmente comprometida por suas origens incestuosas recém-descobertas. Fonte: National Geographic Edit. O fato de que Tutankhamon era progênie de irmãos não é realmente incomum entre as dinastias egípcias. E as relações familiares entre a realeza são ainda mais comuns. Afinal, a rainha Elizabeth II é casada com seu primo em segundo grau. Se alguém estiver interessado na mãe do rei Tut, aqui está um artigo muito bom da Wikipedia aqui. Eles recebem o Prêmio Nobel da Paz desde 1901. As indicações para o Prêmio Nobel da Paz podem ser feitas por uma variedade de pessoas qualificadas, incluindo professores universitários. De acordo com o History Online, Mussolini foi nomeado por 2 pessoas diferentes. Uma das cartas de recomendação veio de um professor de direito alemão, enquanto a outra era de um professor na França. Essas cartas geralmente são mantidas nos arquivos do Instituto Nobel, mas essas cartas em particular estão faltando. Consequentemente, o raciocínio por trás desta nomeação nunca será verdadeiramente conhecido. Embora Mussolini tenha sido indicado, ele não foi considerado para a lista de candidatos pelo Comitê do Nobel. No entanto, foi declarado que houve desacordo na comissão sobre a atribuição do prêmio em todo aquele ano. Eventualmente, o prêmio foi entregue a Karl von Setzky, um alemão que liderou a luta contra o rearmamento da Alemanha. Fonte: War History Online. Infelizmente, assim como Mussolini, as indicações de Hitler e Stalin também não foram longe. Embora estejamos familiarizados com a luta das mulheres pelo direito de votar, o menos conhecido é a luta das mulheres pelo direito de fumar. Isso aconteceu em 1929. No entanto, é importante notar que a marcha pelo direito de fumar foi, pelo menos em parte, uma proeza de relações públicas arquitetada por Edward Bernays, que era contratado na época pela American Tobacco Company. Em 1955, um importante especialista em informações mais abrangentes, se vocês gostaram do conteúdo de 2 meses com os maiores especialistas da época, e também se inscreve no canal, cientistas da computação logo abaixo.